Seja bem-vindo a essa série Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu vou ainda seguir a sequência desse livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Esse livro já tem mais de 60 anos que foi psicografado. E ele usa células e corpo espiritual. Olha que ele está chamando a atenção disso, a célula. A célula, eu já mostrei aqui do modelo nosso, que é o modelo tradicional, a célula vegetal, que é muito próxima da célula animal e do homem. Porque normalmente no mundo espiritual eles vão trabalhando, você imagina o trabalho que foi tendo para formar essas células, mas tinha que formar uma célula correspondente lá no mundo espiritual. Então ele tinha que formar as células com essa capacidade, com esse citoplasma, com o núcleo, com o nucleolo, caminhos que o princípio inteligente ia abordar, ia fazer como se fosse um aeroporto. Ele vai descer, vai vir aqui através do seu campo bioelétrico, fazer essa descida, sobretudo no núcleo, que a maioria das comunicações ele vem do núcleo. É o núcleo da célula que manda a mensagem para o citoplasma fabricar uma série de substâncias. É do núcleo que vem a informação do gene que trabalhar para provocar isso que chama genoma, de uma série de genes trabalhando. Mas vamos ver o que é que o André Luiz chama a atenção sobre isso, sobre essas células, que é formada no corpo físico, mas tem base lá atrás, espiritual. Olha o que é que o André Luiz escreve pelo Chico Xavier. O princípio inteligente rudimentares dos primeiros seres, com o transcurso dos evos, surpreendemos as células como princípio inteligente de feição rudimentar. A célula como se tivesse inteligência mesmo, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobres nos animais superiores, nas criaturas humanas, renovando-se continuadamente no corpo físico e no corpo espiritual, em modelações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que as senhoreia depois do berço ou depois do túmulo. Ela continua ascensorando agora e depois do túmulo, porque também continua, tem células do outro lado, tem átomos, e também tem princípio inteligente, tem o corpo, não tem esse corpo físico, tem corpo espiritual, o psicossoma que o André Luiz chama, que alguns chamam de corpo astral, existe. Aí ele diz assim, as formas das células, como são essas formas? Ele diz, como é trabalhada as formas? As formas das células, animáculos infinitesimais, que se revela domesticado e ordeiro na colmeia orgânica, assume formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhe comanda a existência. A célula está a serviço desse princípio inteligente. Ela está a serviço. E ele diz, olha o que eles falam, motores elétricos microscópicos, disposta na construção da forma em processo idêntico e a da suposição e a da superposição dos tijolos numa obra de alvenaria, como se fosse tijolo numa obra de alvenaria. As células são compelidas à disciplina perante a ideia orientadora que se associa e governa quanto os tijolos vulgares são constrangidos à submissão ante as linhas traçadas pelo arquiteto que lhe aproveita o concurso da concretização do projeto específico. Porque a célula trabalha, você pega, por exemplo, células, junta num amontoado. Se não tiver o princípio inteligente, ela vai formar um amontoado de células, ela não vai ter um caminho direcionado. Ela só tem um caminho direcionado se tiver o princípio inteligente. É igual um corpo físico. Você pega, às vezes, o espermatozoide e o óvulo, ali vai formar o zigoto, sem o seu princípio inteligente, vai formar um amontoado de células, fica teratodômica e deformadas,
Mas ela, se tiver o princípio inteligente, é que vai poder ter vida, ter um formato, nem que seja formato com deficiência, faltando braço, perna, seja parte do cérebro, como ele chama de céfalo, que é a sua parte que está faltando, mas sem princípio inteligente não tem essa força organizadora que dá sentido. Nas próprias plantas, você vai ver, antes das fases da meiose ali, da primeira fase, antes de começar a primeira fase, os homens de fisiologia, os estudantes de embriologia, fica como se fosse os cromossomas, como se ficassem dançando ali, os cromossomas com genes. Eles não sabem explicar porque aquela fase é a fase que o princípio inteligente já está influenciando para os caminhos que eles vão tomar. Ele vai ter um processo que vai direcionar, junto com o automatismo das células, vai direcionar o mecanismo de nascimento, do desenvolvimento, da embriologia, da nutrição, da evolução, da respiração e até mesmo da morte. Tem todo um processo sendo dirigido. Ele diz assim, ele vai descrevendo. Aí ele diz assim, o automatismo celular é da doutrina celular corrente no mundo que as células tomam aspecto diferente conforme a natureza das organizações que servem, competindo-nos no desenvolvimento mais amplamente acerto, para asseverar que a inteligência influenciando o citoplasma, que é, no fundo, o elemento intersticial de vinculação das forças fisiopsicossomáticas, obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar no trabalho este que, às custas de repetições quase infinitas, se torna perfeitamente automático para as unidades celulares que se renovam de maneira incessante na execução das tarefas da vida que lhe assinala. Eu ainda vou falar mais de outra parte ainda desse livro. Eu vou falar da próxima vez de evolução e sexo, de evolução e hereditariedade, evolução e metabolismo das plantas, lógico, que está tudo relacionado com esse caminho. Essas últimas 5 aulas agora, foi chamando a atenção que o princípio inteligente é que comanda. Sem princípio inteligente não existirá vida. A vida está ligada com o princípio inteligente. Só com matéria não vai encontrar explicação para a vida. Só com matéria vai criar uma série de interrogações para a fisiologia. Vai criar uma série de interrogações para patologia, para genética. Eles vão explicando até um ponto, mas vai chegar um momento que precisa trazer esta compreensão. Foi tudo importante que fizesse o estudo da matéria, mas agora está chegando a hora de trazer o princípio inteligente para discutir. Princípio inteligente nas plantas. Entendendo o princípio inteligente nas plantas, é fácil de você entender no animal e no homem, mas ao mesmo tempo também na bactéria e nos seres mais primitivos, como um vírus, por exemplo. Então, a compreensão, a discussão desse princípio inteligente vai abrir um grande leque de desenvolvimento na biologia, porque o estudo de botânica, de agronomia, trazendo essa compreensão, abre um leque novo, porque ele olha a planta como um ser social e biológico numa visão materialista. Ele não olha nem a planta como um ser psicológico. Existe, já tem o seu psiquismo, tem o seu inconsciente passado, arcaico, tem o seu inconsciente puro e tem o seu inconsciente atual. Ela não tem ainda consciência da sua consciência. Ela não sabe ainda separar a ideia do bem e do mal. Não tem noção de falar sobre Deus, mas ela já tem
dentro do seu inconsciente essa noção, porque esse germe já está desde o início. Então o homem aprender a amar, ele tem consciência agora que precisa amar, mas esse germe do amor já está desde o início lá nele. Ele tem consciência que precisa ser uma pessoa caridosa, consciência que precisa ser uma pessoa de paz, do bem, da alegria, da fraternidade. Ele precisa ter consciência disso e começar a trabalhar, porque os seres mais primitivos não trabalham isso, que não tem consciência disso, mas isso já tem desde o início. É como o André diz, é como se fosse a bolota do carvalho, aquela semente que vai dar aquela planta imensa. Eu fico olhando aqui, a planta imensa, mas já está ali na bolota do carvalho todo o carvalho. Naquele princípio inteligente já tem o ser angelical de milênios e milênios lá na frente. Então esse entendimento vai fazer com que o homem tenha consciência que ele veio para amar. Amar é a maior finalidade nossa. Nós não podemos perder. Estamos aqui por amar. Não perca tempo com sentimento de culpa, de inferioridade, de baixa autoestima. Acredite nas suas possibilidades. Acredite que você é filho de Deus. E o filho de Deus tem todas as marcas divinas dentro dele. É como se tivesse o DNA de Deus dentro de você. E você não sabe quando você começar a amar ao ponto que você chegará. Você não sabe, na hora que tomar o bem, que caminhos você poderá chegar. Então, que o bem, que o amor e a fraternidade seja a sua bandeira. Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nessa série do princípio inteligente das plantas, porque eu fiz uma série anterior que falava do inconsciente puro, o Evangelho de João e o Espiritismo. Se você entrar lá também, você vai ver essa série, Inconsciente Puro, o Evangelho de João, porque o Evangelho de João traz a informação do que é o inconsciente puro, para que nós pudéssemos entender. Deus te guarde, boa sorte, até o próximo encontro.